Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa coletânea de videoaulas sobre treinamento resistido para pessoas idosas, prática baseada em evidências científicas. Na última aula, falamos sobre o impacto da intensidade no treinamento resistido para idosos, com foco em prazer e desprazer na realização das atividades. Descobrimos que a intensidade moderada, de 8 a 12 repetições máximas, é mais prazerosa e eficaz para promover ganhos de força e hipertrofia muscular. Além disso, discutimos as diferenças entre algumas recomendações sobre as zonas de reprodução e como elas influenciam os resultados. Também abordamos a existência de um limite mínimo de intensidade, em torno de 50% de um RM, para garantir adaptações significativas. Na aula de hoje, chegamos a uma parte muito importante: como determinar o peso ideal para o treino de força, ou seja, como o profissional vai encontrar a carga certa, aquela quilagem que corresponde à intensidade ideal de acordo com o nível de força de cada praticante. Vamos lá? Bom, pessoal, o próximo passo no planejamento do treino é determinar a carga ideal, ou seja, o peso que será utilizado de acordo com a intensidade e o nível de força de cada praticante. Existem diferentes formas de calcular essa carga. Nós vamos trabalhar agora uma das mais comuns, que é a prescrição baseada no percentual de força máxima, também considerada como 1 RM, uma repetição máxima. A ideia é bem simples. Primeiro, identificamos qual é a carga máxima que o praticante consegue levantar em um único esforço. Isso é, 100% da sua força máxima. Depois, basta escolher a zona de repetição pretendida, por exemplo, entre 70% e 80% de um RM, e aplicar uma forma básica. Vamos ver no exemplo prático. Imagine que durante o teste de um RM, o indivíduo consegue levantar 50 quilos. Esse valor representa 100% da sua capacidade máxima. Agora, se queremos trabalhar com 70% da intensidade, faremos uma conta simples. 0,70 multiplicado por 50 quilos, que resulta em 35 quilos. Para 80%, seria 0,80 multiplicado por 50 quilos, ou seja, 40 quilos. Matematicamente, isso é bem simples de fazer. Mas aqui surge um ponto muito importante. Para aplicar esse método, é necessário que o teste de um RM seja realizado em todos os exercícios que farão parte do programa de treino. Por exemplo, se o treino inclui 8 exercícios, o teste deve ser feito em cada um deles. Isso pode gerar algumas dificuldades na prática. O teste é seguro quando realizado corretamente, inclusive para a população idosa, desde que sigamos as recomendações e os procedimentos adequados. No entanto, ele exige familiarização. Isso significa que o praticante precisa se adaptar para garantir os resultados confiáveis. Além disso, muitas vezes é necessário realizar várias tentativas para encontrar o peso exato correspondente a 100%. Se não for possível determinar o valor em um dia, o teste precisa ser repetido em outro momento. Por essas razões, embora o método baseado no RM seja eficiente e preciso, ele precisa ser o mais prático. Exige tempo, organização e logística, o que pode dificultar a sua aplicação no dia a dia. Por isso, muitos profissionais optam por métodos alternativos, que são mais simples e rápidos de executar. No final, o mais importante é escolher uma estratégia que melhor se adapte ao perfil do praticante e às condições disponíveis, sempre priorizando a segurança e a eficácia do treino. Uma outra possibilidade de determinar a carga ideal para o treinamento resistido, que é uma das formas mais práticas e aplicáveis, é utilizar a zona específica de repetições. Essa abordagem é simples e não exige testes complexos, como o teste de um RM, tornando-se acessível tanto para o profissional quanto para o praticante. Vamos entender como funciona na prática. Imagine que você define uma zona de repetição, por exemplo, entre 8 e 12 repetições.
O objetivo é encontrar uma carga que permita ao praticante realizar pelo menos 8 repetições, mais que o limite máximo de 12 repetições sem esforço máximo. Vamos ver as possibilidades que podem surgir durante esse processo. Primeiro, se o praticante não consegue fazer nem 8 repetições, isso significa que a carga é muito pesada. Nesse caso, o peso deve ser limitado até que ele consiga atingir o mínimo da zona escolhida. Segundo, se o praticante faz mais de 8 repetições, mas não chega a 12 repetições. Por exemplo, ele realiza 9 ou 10 repetições, mas não consegue completar as 12. Aqui sabemos que a carga é adequada, pois está dentro do intervalo desejado. E por último, se o praticante realizar as 12 repetições com facilidade, isso significa que a carga pode ser leve demais. Nesse caso, podemos aumentar o peso para garantir o esforço máximo fique dentro da zona escolhida. Esse método é baseado na tentativa e erro, mas existem formas de minimizar os erros e ajustar a carga de maneira eficiente. A ideia é sempre testar e experimentar até encontrar o peso ideal para a zona de repetições definida. E como progredir com essa abordagem? Uma recomendação importante é observar o desempenho ao longo das sessões. Se o praticante consegue realizar todas as repetições no limite superior da zona, das 12 repetições, em todas as séries, por 2 sessões consecutivas, é sinal que o corpo já se adaptou muito com a carga. Nesse momento, é possível aumentar o peso. Ao aumentar o peso, o praticante geralmente voltará ao limite inferior da zona, ou seja, as 8 repetições, e com o tempo poderá progredir novamente até o limite superior. Essa estratégia permite um ajuste contínuo da intensidade e promove adaptações musculares consistentes. Esse método apresenta vantagens como é simples e não exige equipamentos ou procedimentos complexos. Pode ser aplicado rapidamente na prática, sem a necessidade de testes extensivos. E apresenta uma facilidade para ajustar a carga de acordo com o progresso do praticante. Por fim, lembre-se, o mais importante é definir uma zona de repetição-alvo antes de iniciar o teste de carga. E a partir daí, ajustar o peso gradualmente até encontrar o ponto ideal. Com paciência e observação, é possível determinar a carga certa de forma prática e eficiente, garantindo um treino seguro e eficaz. Na aula de hoje, vimos como determinar a carga ideal para o treinamento resistido de forma prática e eficiente. Abordamos 2 métodos principais: o cálculo baseado no percentual de um RM e a utilização de zonas específicas de repetição. No primeiro método, mostramos como calcular a intensidade desejada após identificar a carga máxima do praticante. No segundo, uma abordagem mais simples, utilizando faixas de repetição para ajustar a carga de forma progressiva e adaptada ao desempenho individual. Na próxima aula, apresentaremos mais 2 métodos utilizados para determinar a carga ideal e uma comparação entre todos eles. Até lá!